Fala galera, esse é mais um episódio do Visualcast, o podcast onde eu, Felipe Rebelo e o Gus, eu sou um artista 3D, sou sócio da produtora Blend, que trabalha com o mercado de efeitos visuais para TV e cinema aqui no Brasil. E eu vou deixar aqui o Gus se apresentar, mas resumindo, o nosso projeto é analisar making-offs e breakdowns famosos. A gente explica para vocês o que você está vendo no breakdown, como foi o processo, a maneira técnica. Falamos do mercado de efeitos visuais, tanto no Brasil quanto fora, dando dicas e conversando sobre a nossa experiência. Com isso, você aprende. Então, eu vou deixar agora o Gus se apresentar e a gente vai começar o nosso conteúdo. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Meu nome é o Gus, sou o Gus Gonçalves, sou compositor e, sim, a ideia do projeto é trazer para vocês aí um pouco da nossa realidade, discutir os projetos, também mostrar o que acontece por detrás da câmera, né? No vídeo de hoje, a gente vai analisar alguns breakdowns da série Umbrella Academy, que, se não me engano, é da Netflix, né? Mas antes da gente chegar na nossa análise, que é agora o próximo passo, a gente vai pedir para você já curtir aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar não só esse vídeo, como outros conteúdos. Além dessas análises, a gente também está sempre produzindo outros conteúdos técnicos, conteúdos de aprendizado da área de VFX, tá? Então, vamos começar o primeiro vídeo. Eu vou dar play aqui, vou adicionar aqui minha tela também. Ô Felipe, sabe o que aconteceu essa semana? Uma amiga minha mandou mensagem para mim e falou assim, o que é VFX? A gente tá tão cravado nisso que pra gente é tão comum, mas pras pessoas no geral não sabem, tá ligado? E ela é jornalista, é uma pessoa que tem acesso à informação e produção. Curioso. Aí eu falei, não, VFX na verdade são efeitos visuais, né? Então, efeito visual é aquilo que a gente produz para contar uma história. Eu acho que essa questão de contar uma história também é muito importante para a gente trazer hoje, e vamos trazer no decorrer da discussão, mas assim, em prol de contar uma história de maneira mais interessante. Traduzindo, antes da gente começar, já que o Gus levantou, é uma abreviação para Visual Effects, né? O V é de Visual e o FX de Effects, de efeito. É uma tradução ali, uma abreviação para FX, que é o FX. Ele basicamente são os efeitos que são criados em computação, ou mesmo são outros elementos que são gravados separadamente e inseridos lá por efeitos visuais, que a gente chama de computação gráfica, né? Nossa profissão, são artistas de efeitos visuais que trabalham com computação gráfica. O nosso setor é de computação gráfica. Na verdade, o efeito visual, a função dele não é enriquecer o filme porque tem efeito visual, e sim ajudar a contar a história. Eu acho que esse é a grande diferença aí, que muita gente não vislumbra e não enxerga, porque a graça do efeito visual é ele não aparecer. Quanto menos ele aparece e mais a história está sendo contada de uma maneira que ela não poderia ser contada, filmada só no set de gravação, é que o efeito visual está bem feito. Você concorda com isso? Total. E também é bom diferenciar, já que a gente tocou nesse assunto, né? A diferença entre efeitos especiais e efeitos visuais, né? Os efeitos visuais são produzidos por pós-produção do computador, e os efeitos especiais são os efeitos práticos no set. Então, explosão, maquiagem, ricochete de bala. Ricochete de bala, animatronic, que eles chamam, que fazem aquelas próteses. Isso. Sangue explodindo no set, um filme que tem muito efeito especial, e a gente também pode depois produzir um conteúdo sobre isso, é Mad Max. Eles explodiram muitos carros e tem muitos dublês realmente pulando de carros que explodem de verdade, assim. E tem muitos filmes que também tem um misto dos dois, né? A maior parte, por exemplo, Transformers, ele tem muitos efeitos visuais por serem robôs que não existem. Não tem como você construir um robô animatronic de verdade. Mas o diretor lá, o Michael Bay, ele explode muitos carros de verdade no filme. Então é uma mistura dos dois, né? E a galera realmente confunde muito VFX com FX. E também SFX, também Special Effects, né? Ele pode ser relacionado aos efeitos especiais, igual você falou de set, ou o Sound Effects, que também tem a mesma nomenclatura. É nome pra tudo que é lado, né? Também, às vezes, essas nomenclaturas a galera se perde um pouco. E até, às vezes, pessoas que trabalham já com edição, com filme, elas mesmas, às vezes, não se entendem, ou às vezes nem sabem disso, né? Ainda tem o CGI, né? Que é a parte de Computer Generated Imagery, que seriam as imagens geradas com computação. É isso aí. Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Basicamente, a gente vai ver making off do
Umbrella Academy. Esse daqui é da Pixomondo, que é uma empresa bem famosa fora do Brasil, tá? Não sei qual a temporada, são várias temporadas aqui que tem. Ali tinha uma sujeira, né? Na gravação eles tiveram que limpar. Temos aí um crowd de pássaros que faz a marca da série. Isso é effects, né? Isso é effects. Simulação, né? Eu acho que isso é interessante falar. Isso aí é um exemplo bem claro do que é o effects, né? Que são partículas, simulação de fluidos, né? Sim. Isso daqui é muito comum no cinema, ó, essa parte da porta. Deixa eu só passar aqui. Justamente a câmera, ela vai fazer uma passagem entre um objeto. Então não tem como os caras tirarem o vidro e passar a câmera para poder... Às vezes eles estão até ali com um carrinho ou o cara com um rigging de câmera. Então simplesmente eles tiram a porta e recriam ela em 3D. E assim, muitos filmes passam pela janela, né? Pelo vidro. Bem simples, mas um efeito bem clássico. Temos aqui um chroma, né? É muito comum a galera em carro usar muito chroma, né? Para poder... Eles basicamente aqui é tudo estúdio, né? Com um ventiladorzão. Pontinhos de tracking famosos, que a gente fala toda gravação que a gente faz vai ter um ponto de tracking, né? É essencial ter ponto de tracking, né? Cara, olha esse cabelo para recortar, meu Deus do céu. Nossa senhora. Parece, ó, Gus, é você de peruca aqui? Cara, olha lá. Puta, parece assim. E de barba. Olha, um pouco mais assim, ó. Dá certo. Quem sabe um dia. Mas realmente, aqui temos um cabelo bem complexo para cortar. Olha ficou isso. bom. Ficou bem bonito. Nossa, é tanta Ed, cara. Meu Deus. Voltando aqui, o que seria... Qual se essa cena caísse na sua mão, a primeiro momento, o que você analisaria, assim, que dá trabalho para fazer aqui nesse chroma, para a pessoa entender um pouco do processo? Cabelo, sempre cabelo. Aqui, ó. Cabelo é um problema, cara, porque a gente tem que recortar o máximo possível sem perder informação de cabelo, né? Então, a gente tenta preservar o máximo que é o plate, ou seja, o que é o filmado, para só inserir aquilo que é realmente o que vai entrar por trás do cabelo, né? E o cabelo você tem a parte sólida, né? A parte central, e tem a parte das edges, né? Que são as bordas, e tem a semi-transparência do cabelo, que eu acho que é o que é mata, o mais desafiador, né? Então você tem que fazer uma série de manobras dentro do material para você conseguir recuperar essas semi-transparências, essas edges, sem prejudicar o material do fundo, né? Porque se você for pensar o cabelo, ele começa bem volumoso, opaco, e na borda ele vai ficando realmente transparente, porque a densidade de cabelo vai diminuindo até chegar nas bordinhas, que tem aqueles fiozinhos bem... que eles estão ali, eles fazem uma interferência, mas eles são bem sutis, né? Então, e tem uma coisa também, que o cabelo ele tem uma especularidade, né? Um reflexo diferente do material que usualmente a gente vê no fundo, né? Então, não é só trazer, você tem que trazer também o brilho. Se for um cabelo liso, vai ter bastante brilho, vai ser sedoso. Então, você tem que tentar recuperar o máximo possível dessa informação para que pareça natural, né? E aqui são dois cabelos complexos, né? Complicadinhos, assim. Então, o careca ali é o único que tá ajudando a equipe, cara. Exatamente. E o chroma parece que tá com uma luz bem, tipo... Tá bem irregular, né? Irregular, né? Diria que não tá uma luz bem chapada para poder facilitar o chroma, né? Tem empresas que fazem tudo em roto, sabe? Tipo, se for uma empresa grande, eles já consideram que isso aqui vai ser roto, né? Sim. Eles já até fazem, né? Acho que foi você que falou, alguém que me falou, que eles normalmente, quando começa o filme, eles já fazem meio que um orçamento de rotoscopia para eles terem uma noção de previsão se eles tiverem que gastar, né? Eu não sei se isso acontece muito no âmbito das séries, assim, mas filmes, cinema, sim. Acontece bastante. Que é uma maneira legal de se planejar, já porque vai ter um volume grande, né? Melhor o cara estar preparado quando começa do que ter que correr atrás de orçar roto na hora que tem que fazer lá no fluxo de trabalho. Tem aquele caso do Guardiões da Galáxia, que o cara é meio azul, né? Não lembro o nome daquele personagem. É o Drax? Não, o que tem azul, eu sei qual é. O que tem a paradinha que joga da cabeça que fura todo mundo, né? Eu não sei, é o Van Diesel azul lá. E aí filmaram ele no fundo azul. Como é que se recorta? Esse é um caso bem clássico, né? O cara é todo azul e filmado no fundo azul, como é que você vai recortar essas pessoas? Ou então tem aquela personagem também é verde, né? Filmado no fundo verde. Sim, é um filme que é bem complexo, a gente depois pode pegar os breakdowns deles,
porque eles não tem como ficar remontando o estúdio, porque um é verde e o outro é azul. Eles não tem como ficar botando o chroma cada hora de uma cor, até porque não vai ser prático para andamento do filme. Então, E aí, nesse caso, eles colocam tudo roto já. Né? Tem empresas que funcionam o assim. cara azul, pelo menos, é careca, então. Nossa, pensando o cabelo azul, meu Deus. Aqui é bem legal, ó. Fica claro que não só gravaram no estúdio, como eles gravaram a parte de cima, mas eles emendaram, né? Tem uma transição aqui, eu acho. Tem uma transição ali. E é legal que isso daqui é muito comum também, né? Tanto na TV, isso aqui até na TV. Normalmente, take de carro, eles gravam em estúdio com um fundo gravado depois, né? Eles captam esse fundo e inserem lá se movendo. Hoje em dia tem LED também, né? Que se coloca no lugar do chroma, né? Sim, painéis de LED, é bem comum. Até porque cria uma luminância melhor na cena. E na luz, né, que vai no ator, fica melhor, fica menos falso visualmente. Aqui a gente tem uma cidade 3D bem legal, uma parada meio, não sei se é meio árabe, meio indiano, né? Por causa das cores, mas bem bonito o conceito. Tá bem lá atrás, desfocado, mas ainda assim muito bonito, né? Essa daqui é uma cena também que tem bastante coisa acontecendo. Galera, todos aqui os sets de gravação, né, tem a profundidade. Normalmente no set de gravação eles não têm espaços tão imensos para fazer os cenários, e eles ampliam lá o corredor no fundo, se formar com efeito, né? Provavelmente o diretor achou que estava muito feio ali aquela porta, não ia ser uma porta, botou para poder ter a viradinha mais lá no final e dar uma amplitude na cena. Ainda botou uma mulher passando chroma aqui. Só para deixar mais legal. Aqui, essa série, não sei se você disse que não viu, eu vi um pedaço dela, mas ela é acho que é baseada em quadrinhos, e ela tem muitos efeitos que são fantásticos, então os caras todos têm poder e tudo mais. Lembra muito, assim, o esquema do X-Men, mais ou menos, sabe? Sim. É o X-Men da DC, não é? Exatamente. Isso. E aqui a gente tem, não sei se você reconhece esse daqui, você reconhece esse daqui? Cara... É um Action VFX. Eu acho que já usei isso em algum lugar na minha vida. Todo mundo já usou algum elemento do Action VFX. E olha aqui a série usando também. Isso aqui não é uma simulação de Houdini, é um Action VFX. Que eles fizeram lá. E super funciona. Aqui é bem legal essa cena, que se você voltar esse wireframe que tem na cena, você vê que é uma casa, e eles fizeram esse buraco aqui todo simulado. Só que a curiosidade é que essa malha aqui dá a informação do quê? Isso daqui foi um scanner 3D que eles fizeram. Então eles fizeram uma fotogrametria desse modelo e depois recriaram só o pedaço que ia quebrar. Eu achei maneiro isso, tá vendo? Eles só remodelaram para poder quebrar só a parte da parede, mas o resto todo... Porque o scanner, quando você faz a fotogrametria, que é uma técnica de, a partir de fotos, gerar modelos extremamente fotorrealistas, ele fica melhor e mais real do que você for fazer na mão direto no 3D, entendeu? Não dá para você comparar fazer olhando referências e fotos na mão, um artista 3D, e uma fotogrametria que é milimetricamente igual, é como se você estivesse transpondo a partir de fotos, de milhares de fotos que você gira em volta do modelo e transpondo aquilo para o 3D, então é uma sacada bem boa. E o tempo também, né? Você leva muito menos tempo para fazer isso do que você ter que modelar. Imagina ter que modelar essa casa inteira. Com todos os detalhes, pisos, muito detalhe. Gerar textura. Sim. Fotogrametria é uma coisa bem usada no cinema. E não quer dizer que só porque faz fotogrametria o trabalho do artista é inutilizado. Não, ele ainda continua trabalhando, mas ele ganha tempo. Ele não vai ter que fazer todo o processo. Ainda mais hoje em dia com os prazos malucos, né, cara? Sim, exatamente. E se faz muito fotogrametria, tanto de objetos, cenários, quanto de pessoas também. Aqui é a parte da simulação, né? Que aqui sim deve ter sido o Houdini que eles devem ter usado. E aí acabamos o primeiro, vamos pro segundo aqui. Hoje, esse daqui é tudo Umbrella Academy, né? Esse já é da Season 2, temporada 2 da Spin VFX. Temos um cromão aqui, bem maneiro. E toda essa série ela é bem fantasiosa. Então, os ambientes, os cenários, os personagens... eu posso dizer que é uma série bem complexa de fazer efeito, porque tem sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na cena.
E isso pra gente que trabalha com efeito é um desafio, né? Porque são muitos elementos ao mesmo tempo. Toda essa cidade aqui é 3D. E se você ver, o cara tá no meio de uma guerra, com a cidade toda em 3D, com um avião passando, com bomba caindo, fumaça, fogo, é tudo que você puder botar na cena tem aqui. É um parque de diversão, né, cara? Olha lá. E com takes que são complexos. O diretor aqui é desafiador, assim, porque... Cara, sabe quem eu acho que quem ajudou a compor essa cena? O Antônio. Ah, legal. É um brasileiro, cara. Se você quiser chamar ele pra trocar uma ideia depois sobre isso. E é uma cena bem maneira, assim. O cara tá do lado de um tanque e o tanque dá um tiro em câmera lenta e a câmera muda o foco pra bala. Eu achei bem louco, assim. Olha a qualidade disso, cara. Tá bem maneiro. Ó, bem comum também, né? Você quer falar aqui de comp disso? Cabelos. Aqui. Cabelos. Tem cabelos com cabo ainda para limpar, né? Então, normalmente, assim, quando se tem um tipo de limpeza para fazer, né? Como é nesse caso, que são os cabos ali, normalmente se terceiriza, né? Ou se tem um departamento específico para fazer a limpeza, que são os rotoprep, né? Que é rotoscopia ou preparação de shot, né? Para depois disso ir para o compositor. O compositor ele vai pegar mais esse trabalho mesmo de juntar todos os elementos na mesma layer de informação que vai ser exibida na tela, né? Sim. E aí, nesse caso, existe uma segmentação, né? Então, o cara do rotoprep vai lá, faz a limpeza, limpa o cabo, limpa os tracker marker, dá uma limpada nisso, e depois só o compositor pega tudo isso e se concentra mais na parte artística mesmo de compor o shot, né? De colocar os elementos. E não desmerecendo os rotoprep, mas a galera de prep que chama lá fora, e que aqui não é tão comum porque não tem tanto volume de trabalho, mas eles são pessoas que fazem trabalhos mais braçais e técnicos, repetitivos, não tem muito artístico, limpeza de ponto, limpeza de cabo, o prep vem de preparação, né? E o roto de rotoscopiar. Então, eles gastam tempo fazendo trabalhos mecânicos para quando chegar na mão do compositor, que é o mais artístico, ele vai trabalhar com mais qualidade. Até porque se o compositor fosse fazer tudo, ele ia ficar muito cansado, esgotado mentalmente, e ia estar perdendo o melhor do compositor, que é fazer a parte artística. Então, as empresas setorizam isso, como o Gus falou. É importante também dizer que muitas limpezas técnicas são muito difíceis de fazer. Tipo, é o que você falou assim, sabe? Não desmerecer o artista de prep. Porque os caras, eles fazem umas limpezas assim que você olha, caramba, como é que o cara conseguiu limpar isso de maneira tão perfeita, assim, né? Eles a gente pode até fazer nisso. Um react de limpeza um dia, tá ligado? Vou pegar mostrar, aqui. Porque tem coisa que é insano, assim, sabe? Essa daqui, por exemplo, já é uma limpeza chatinha, porque o cabelo passa na frente do cabo, entendeu? E aí a gente entra naquela mesma coisa que a gente falou, tá vendo? Os cabelinhos que já estão sumindo, são tufos de cabelo mais finos, já começa a ficar mais complicado. Pontinhos de tracking para pegar o movimento, né? Porque a câmera tá girando. E a menina toda também, teve um trabalho de comp em cima dela foda aqui, né? Maquiagem, né, e tal. Maquiagem e um olho meio de poder ali. São cenas complexas, porque tem muito poder, tem muita coisa. Pessoas... Cara, olha que loucura. As pessoas são meio holograma, meio fantasma. Isso aí é um plano sequência, né? O negócio vai acontecendo e vai emendando uma coisa na outra. Você lembrou, esse daqui é um dos planos de sequência mais bizarros que eu já vi de efeito. Assim, é uma coisa emendando atrás da outra, com efeito atrás de efeito. E para quem não sabe, plano de sequência é como se fosse um plano contínuo que não tem corte visualmente, mas ele tem corte que normalmente eles dão os cortes invisíveis, que a gente chama. Acho que esse aí foi o shot do Antônio. Então, acho que ele pode falar também. Bem legal, né? Tem um modelo ali digital do ator, né? Aqui, por exemplo, quando ele pega, ó, aqui, normalmente os cortes invisíveis são quando coisas passam na câmera. Então, por exemplo, quando ele pega o soldado e já jogou na câmera, aqui já mudou, né? Já é outro momento. É um corte invisível. Mas eu achei bem legal, assim, essa série. E ela foi melhorando os efeitos. Eles foram gastando mais dinheiro a cada temporada, deixando mais complexo. Temos um gore para variar ali, cabeça explodindo. Isso é bem legal, esse efeito, que ele tem
meio que um segundo avatar dele, né, que fica... Achei bem legal. São efeitos bem diferentes, que não são comuns, né? Ela é uma série que, apesar de ser quadrinha, é bem violenta também, né? Você viu ali que o cara tá com o intestino pra fora. Olha isso, cara. Esse é um efeito legal, ó. Tem um crowd. Tem um crowdzão aí, né? Sim. Olha isso. Esse take, eu sendo bem sincero, eu achei que é um take que cinematograficamente tá... Normalmente take de crowd, eu já fiz bastante lá na produtora, e os diretores normalmente insistem em botar take de crowd parado. E eu acho que é um erro grande, porque a gente que faz crowd, eu cheguei à conclusão que o take de crowd ele fica melhor se não for parado, porque justamente o movimento é o que faz você não perceber que são bonequinhos em 3D, sacou? Eu acho tipo, que... Ó, tá vendo? Nesse caso, a câmera podia estar começando, tem continuado, subindo e tal, dar uma Exatamente. dinâmica assim, você diz, né? Exatamente. É, exatamente isso. Porque a gente teve problemas com isso quando fez com o crowd. O crowd está bem feito, mas da câmera tá parada, você começa a observar que não é meio real a parada, sabe? Que tem bonequinhos em 3D. E eu estudando na internet, vendo outras galera de crowd falando, se você vê Game of Thrones, se você vê todas as outras séries, eles não tem take de crowd parado, câmera parada. E eu já passei por isso. E justamente não é o trabalho de efeito que tá ruim, é talvez a cinematografia, entendeu? Isso é uma sacada boa, tá? É uma sacada importante. Se você observar no Game of Thrones, você não vai ver um take de câmera parada que tem crowd. Faz todo sentido. É o que faz colar a cena, o crowd. E aqui eles fizeram só isso, assim, provavelmente o diretor quis uma geral parada. Mas você vê que todos os outros takes que estão se mexendo é maneiro, ó. É. Esse também é outro take que tem muita coisa acontecendo. Ou seja, só os atores são verdadeiros. Basicamente só os atores não chroma, o resto é tudo CG, né? E é legal que tudo que acontece sempre forma o guarda-chuva, que é a marca do Umbrella Academy, né? Nossa, que louco, eu não tinha reparado nisso. É. Então, mais um, tem mais dois aqui. Esse vai ser só de Umbrella Academy, também outro da Spin. E é uma série que acho que tá na 3ª temporada. E ela tem muito efeito, mas muito efeito mesmo. Não é pouco, não. E tem umas coisas bem surreais, né? Tipo aquele cubo ali que o cara vai atrás. Eu não lembro. Essa parte do cubo eu realmente não vi essa temporada. Eu não sei qual é a história, tá? Mas a gente tá analisando, independente disso, os efeitos. Não estamos aqui hoje para falar de roteiro e de história. Olha isso, cara. Bem louco, né? Nossa, é muito legal. Louco essa série. É, eu vou depois... Eu não vi por causa de falta de tempo. Mas eu achei bem louco. Eles pegaram e fizeram ali o dublê da mulher, a manequim, ó. A atriz. Bem louco. Essa é uma limpeza tensa de fazer, viu? Sim, vou voltar aqui. Esse é um prep bom de gente falar, cara. Porque olha o tanto de informação que tem que a atriz está cobrindo no cenário, né? Sim. Então, tipo, tudo isso tem que ser limpo e... Bom. Não sei se rolou a pilastra aqui, ó. Né? A pilastra aqui dá uma mudada. Provavelmente rolou uma filmagem de plate, ó. Tá vendo? Às vezes tem isso, né? Às vezes eles filmam com aquela câmera que faz repete movimento, né? Que é tipo uma bolt. Motion control. É. Isso aconteceu no Ilha. No Ilha a gente fez algumas coisas assim. O ator ficava passando diversos momentos da vida dele, né? Sim. E o movimento de câmera sempre é o mesmo. Tipo, a gente colocou... tem que fazer a costura de todos esses tempos diferentes, né? Para entender o que o Gus falou, Motion Control é uma câmera que ela tá num braço robótico que é programado ali num software e você consegue gravar o movimento e repetir aquele movimento exatamente igual quantas vezes você quiser ali para poder botar o ator, tirar o ator da cena e você vai ter sempre o movimento. E é basicamente o que ele estava explicando aqui. É mais ou menos da maneira que muitos filmes de Hollywood conseguem gravar o fundo sem o ator e depois a cena com o ator para poder tirar ele, juntar ele, ou o que seja. E acho que sim, eles podem ter usado o Motion Control mesmo, que é a melhor maneira, né? E tem muito personagem CG, assim, todos os
Olha que legal. Tem todos os personagens. Aqui é um scan, ó. Aqui justamente foi meio que aquilo que a gente falou, né? Acho que para ganhar tempo eles deram uma escaneada só para poder fazer um dublezinho digital, mas não, a galera não ficou perdendo tempo modelando não, ó. É. Eu achei bem louco, né? E também, tipo assim, se você for ver na realidade a cena, o personagem que tá aqui atrás, com a energia na frente tampando, desfocado, realmente você não precisa ter um modelo hiper mega detalhado, sabe? Se for só para essa cena, é melhor do que gastar tempo, né? É, sim. O modelo tem que funcionar pra cena, não que você ganhar um prêmio de melhor modelo, né? É. Eita, Olha isso. a gente só vê making off de bicho explodindo. O outro foi Caramba, cara, ratinho. mais um. Mais um. Agora foi um monte de vaquinha explodindo. Esses tentáculos aí são bem bizarros também de fazer. Aqui é legal, ó, os pontos de tracking da onde saem os tentáculos no ator. Rolou um Aqui um tem prep. um prep, aqui não. tem um real. Um puppet, né? Alguma coisa nela aí. Nossa, cara, que nojento isso. É porque para ela poder ter a reação do tentáculo, fizeram maquiagem, né? Um efeito real mesmo de tentáculo nela, para ela poder até interagir e ter a reação real da parada tampando e enfocando ela ali. E fizeram aqui os pontos de track no ator, ó. E ó, o que você falou, tem uma limpezinha aqui, tá vendo? Os pontos de tracking, ó, tá saindo aqui do meio, mas esses pontos de track foram limpos, eles só serviram para poder pegar o movimento do tronco dele ali, né? Caramba, olha isso. Caraca, mano. Ô louco, ô louco. Caraca. Então, essa cena é bem bizarra. Essa cena é bem bizarra. Senhora, e eles têm um pouco de humor, né? Porque o cara é atropelado de uma maneira bem escrota, né? Nossa. Olha só. Olha ele, mano, ele batendo, cara. Parece um ragdoll simulação, né? Cara, que insano. Nossa, velho, isso deve me dar muito nervoso do cara quebrado, velho. Esse é um efeito legal de time-lapse, né? Com computação também. Você vê que é uma série bem pesada de VFX, né? É. Tipo, é tudo CG, os cenários de prédios, porque se passa num tempo diferente, né? Tem os prédios antigos. Ó, mais um aqui, e você vê que a série usa muito isso. É só o ator no chroma e o resto é tudo CG, né? Esse o cara tá na lua. É aqui, muito ó, mais simples fazer tudo isso em CG, né, cara? Aqui é legal que, se eu não me engano, eles usaram um pedaço de lua construído mesmo no set de gravação, tá vendo? Eu acho que eles pegaram só o movimento da câmera, mas estranho, Pode ser. mas não tava tendo eu fiquei muito na movimento. dúvida, eu fiquei na dúvida. O objeto é 3D, mas não tá na pode ser o HDR isso daqui. Ah, sim, pode ser o HDR. É o HDR que eles gravaram no estúdio, porque o cara tá sentado no estúdio e eles fizeram a luz para bater. Exato, então isso daqui é tudo computação gráfica e essa imagem que tá aqui no fundo parada é só para poder ter informação da mesma luz. É isso aí. Pelo movimento ali dá para ver que é o HDR. E tem a mulher inserida. Fizeram um prop também, ó. Real lá no set de gravação, tá vendo? Pontos de tracking para todo lado. Para poder botar a portinha 3D aqui. E sempre o guarda-chuvinha acabando no final. Isso é uma marca da série. Sangue, né? A gente pode fazer um episódio só de tiro e sangue, que sangue é bem legal de fazer. Eu confesso que os que a gente teve que fazer de sangue foram bem divertidos lá na produtora. Tem que fazer o do The Boys. Aqui tem uma limpeza, que basicamente é a equipe de câmera. Não tem como tirar a equipe de câmera, porque é um take nodal, né, que chama, de cima para baixo, e não tinha como a equipe de câmera sair, porque provavelmente eles estavam rodando a segunda câmera ao mesmo tempo da primeira, né?
Esses tentáculos aí são bem sinistros, assim, de animar, né? Porque fica entrando e saindo da barriga do cara. Aí é tudo CG. Baratinha de CG. Mais uma cidadezona. Os cara queimaram um dinheiro em Full CG, né? Porque é tudo Full CG. Quando a gente chama Full CG, que é tudo feito em computação, né? Ah, ficou bom, hein? Pô. Bem maneiro. Tem mais 2 aqui, a gente mata o Umbrella Academy. Mas o Umbrella Academy tem tanto breakdown de tanto efeito que eles fizeram. E você vê que a todo momento são cenas diferentes e todas com muito efeito, né? Ó, por exemplo, o ator não tá todo coberto pelo chroma. Tem que fazer roto, né? Aqui, principalmente nessa parte aqui, ó. Mas Não como tem ele como. tem um formato mais tranquilo, né? Não tem cabelo, é menos prejudicial também, né? Ó, o formato dele é mais de boa para fazer uma rota aqui. E aí, no caso, só vai recortar o chroma, vai fazer a limpeza, mas a rota você também precisa fazer mais na parte que ele não tá coberto, né? Você faz uma rota num pedaço aqui, onde tá essa galera aqui. Só nesse pedacinho. Bom, tem a limpeza do cabo aí, você tem que fazer também, né? Sim. Aqui, mesma coisa. Botaram um softbox aqui, um rebatedor, sei lá. Um pano, não, um tecido, não. Um difusor, né? Uma lona, né? Um difusor aqui, uma lona do lado. Ó, outra coisa que a gente observa que foi legal, quando os caras gastam muito dinheiro com muito efeito na série, eles botaram o lens flare tudo depois. Senão eles estavam ferrados. Foi inteligente. Muito. Com a quantidade de efeito que tinha pra fazer, botar o lens flare na hora de gravação, eles estavam ferrados. Eles iam triplicar o orçamento deles. E mesmo, cara, volta um pouquinho. É interessante essa coisa aqui do... Embora seja muita coisa CG, tem muita coisa prática também de set, né? Tem. Os caras construíram essa primeira parte do set. Olha isso. Porque é sempre bom, né? Pra poder dar profundidade à realidade, você ter o primeiro plano ali real. Mesmo que seja tudo full CG, se eles têm a oportunidade grande de construir, sempre como a gente falou, o efeito tem que ajudar a contar a história, né? Isso então... reflete na qualidade da série, por exemplo. Eu imagino que... Imagino não, com certeza. Traz muito mais realismo, por isso que a qualidade da série ela é diferente do que a gente tem visto, né? Tipo, sei lá, em alguns anos, porque a indústria cresceu tanto, ficou tão especializada. Sim. Que olha só, cara, você tem engenheiros, você tem arquitetos para fazer especificamente isso, né? O cenógrafo, ele trabalha com engenheiro, com arquiteto, e é muito melhor do que você chegar aqui e tacar um tecido de croma na frente do cara e aqui já ser 3D. No 3D pode ser a melhor empresa, os melhores artistas, a melhor tecnologia, mas não substitui o real, né? A câmera capital real, a luz real, né? Isso aí é uma transição legal, aquela ali. Eu vou voltar ali. Eu gostei do efeito. Eu achei que ele é simples, mas ele funciona muito bem. Não ficou over, né? Ficou sutil, não. Ficou bom. Mais um full CG, pra variar. Mais outra cena daquela. Aqui o mesmo esquema que você falou. Legal. Construção. Aqui o trilho da câmera, né? Um crominho aqui que eu não sei o que é, perdido. E aqui eles fizeram também uma blocagem da onde tem o real, né? Em que deixaram o buraco aqui para poder encaixar o filmado. É bizarro que a comp final ela é toda distorcida, né? É meio que um sonho, uma viagem. Esse efeito também achei bem legal. É meio que uma explosão de onda de choque, mas na chuva, né? Na chuva. Matrix mandou um abraço. Cara, eles têm muito full CG. Aqui normalmente a galera, como a gente falou, né? Amplitude de cenário. Então, gravando para uma parede croma. Olha o surrealismo dessa cena, né? Eles têm essa questão também, né? Que é uma coisa que foge um pouco, te dá uma estranheza. Ela não é real, mas é para ser surreal a série. O carinha voando. Uma batidinha.
Nossa, cara, vou ter que assistir essa série. Eu não sabia que essa série era tão legal assim de efeitos. Sério? Quando eu vi os efeitos, eu também me interessou e eu assisti um pedaço. Aqui o cara com a roupa de croma, né? Ele tá com uma roupa de croma, uma blusa de croma. Sendo que no final ele nem tá fisicamente aqui, ele virou um fantasma, né? É, um holograma, né? Caralho, é tudo 3D, cara. Essa daqui tá bem realista. Nossa, tá muito realista isso. Parabéns aos artistas. Muito bom. E eles têm essas explosões de energia, são bem legais da série também. Olha que tem que maneiro. Aqui. Simulação aqui do lado, né? Pô, parece teatro municipal. É um anfiteatro bem maneiro. Assim. Ó, isso é legal, né? De comentar. Lá na gravação, eles botaram as luzes interagindo, reagindo reais, pra casar com o efeito, né? É. Tem como ele gravar uma coisa que fica piscando azulada sem ter aquilo real no set de gravação. Né? Fazer depois na pós não dá, ficar na conta. Né? Aconteceu de um cara pedir pra mim fazer uma cena de abdução, né? Só que o cara não filmou a luz prática. Então fica muito... fica falso, fica né? falso, é. Por mais que a gente tente, né? Nossa, ainda explode no final. Bela simulação. E o último aqui, pra gente acabar o do Umbrella Academy, você vê que foram 1, 2, 3, 4, 5, de quase 2 minutos aqui. São 10 minutos só de breakdown, mais ou menos. Muita coisa. E olha que não é tudo, hein? Você imagina quantos shots uma série dessa nas 3 temporadas não devem levar. Aqui, o que a gente falou, e eu acho que esse pode ter uma pauta legal da gente falar mais pro final, que o efeito para ele encaixar com o real, a luz tem que estar reagindo, né? E a gente já tinha falado isso em outras gravações. Aqui tem as luzes acendendo e apagando. Inclusive, eu acho que é um Sky Panel da Arri. Poder dar a mesma reação, né? Essa piscada de luz, ela é real no set de gravação. Ela é amplificada no efeito. Aí um chroma padrão. Uma coisa que eu fiquei curioso, né? Nessa cena, que porra é que isso, cara? Agora que eu vi, os caras segurando uma bacia d'água ali, rapaz. Então, eu fiquei curioso de entender o que era aquela bacia d'água que a pessoa pescando, porque eu não achei eles na cena. Que isso? Não, mas essa é a equipe, Você consegue imaginar o que é a equipe fazendo isso aqui? Realmente não consegui, cara. Será que eu vou pegar o reflexo da água, cara? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que é isso, tá? E isso eu nunca tinha visto. Eu acho que eles botaram pra pegar o reflexo dos caras na água. Bizarro, né? Nossa, caramba, que loucura. É novo pra mim. Depois de ver o... Como é que é? O escorrega inflável de croma, a gente viu a bacia d'água de reflexo. A bacia d'água. Hollywood fazendo altas gambiarras. Hollywood não, Netflix, né? Streamings. Essa galerinha do cinema. Então, essa cena aqui, minha única crítica é que ela artística, visualmente, ela é meio o começo dela é meio estranho, né? Cara, parece que o ponto de fuga também é estranho. Não sei, então, tem algo estranho. Acho que a gente nunca falou nada assim, mas aqui criticando tecnicamente ela tá estranha. O ponto de fuga. Nossa, tá eu muito não sei estranho. se é a comp, eu não sei se foi feito correndo, mas tem alguma coisa muito bizarra que me incomoda nessa cena. E dá pra ver claramente que eles estão num croma, né, também. Não, sabe o que é legal? Por exemplo, a câmera dos atores tá num nível... Tipo, tá no nível do ombro do cara. Aqui. Só que a posição da cena é como se a câmera tivesse virada pra cima. Exatamente. É como se a câmera tá nessa posição, mas tá assim, né? São duas perspectivas que não batem. A perspectiva que mais incomoda é essa daqui, né? Que entrega, ó. É meio bizarro, mas... Bem bizarro. Às vezes o diretor quis assim. Esse daqui é bizarro. Tem as arvorezinhas todas 3D também. Bem legal. Aqui a gente tem toda uma cidade com crowd. Cena bem maneira.
É bem comum, né, essas cenas, assim, usar muito crowd, que a gente chama crowd é população, né? Isso é multiplicação de pessoas, a gente usa esse nome, crowd. Então, essa cena aqui é uma que me deixou um pouco curioso, porque ela visualmente não parece uma cena 100% final, mas tá aqui no making-off, então não criticando também os artistas, mas essa mina voando aqui também, isso daqui era da primeira temporada, então não sei se foi uma cena extra, se foi feita na correria, mas ela conceitualmente tá estranha, olha. É aquele tipo de cena que o produtor esqueceu de mandar pro estúdio fazer, sabe? Exatamente. Puta, chama aqui uma cena que não foi feita. Exatamente. E é uma cena complexa, porque eles pegaram uma filmagem de um prédio, falaram, foda-se, faz a cena aí, né? Que louco. Olha só, tipo assim, o cara chega lá, não, você tem que fazer uma cena de um prédio detonado com a mina saindo voando, e o take original é um prédio normal. Nossa, mas colocaram... Não, nossa, esse croma aqui. Olha o que a mina tá fazendo, cara. Não tem nada a ver com... Exatamente isso. É o que eu te falei. Gravar foi erro de produção, porque a mina tá com o braço pra baixo e no final a mina tá, tipo... Só usaram o rosto da menina, né? É, bizarro. Foi aquela típica cena de... Deu merda, não fizemos no set, o diretor quer, vai ter que inventar um jeito aí. Bizarro, né? Aqui tem um... Cara, essa cena aqui é bizarra. Porque olha isso. Essa tá muito bem feita. Essa daqui eu achei muito bem feita. Essa tá bem realista. Tá bem porque integrado. Olha o que eles gravaram, cara. Não tem croma nas plantinhas. Eles aí tiraram. Era melhor, ao invés de tudo. recortar as plantinhas, tiraram tudo, né? Só deixaram a seca, só. Deixaram a seca. E eles gravaram tipo no estacionamento, assim. Ó, aqui é tudo 3D que eles fizeram. Eu achei bem louco, assim. Ó. Nossa, ficou bem natural, cara, essa luz. Bem natural. Bem a natural. Luz. Essa daí tá muito boa. Essa galera passando atrás tá legal também. Aqui, opa, eu tenho uma crítica. Opa, já deu pra sacar que tem algo estranho aí, né? Aqui tá desfocado, passa. Só que esse carrinho aqui, a fotografia, cara, o foco tá meio bizarro. O shader tá meio estranho aí, não tá não, cara? O material, sombra. Tá meio bizarro, né? Nossa, parece videogame, cara. Parece videogame. E esses bonecos batendo um aqui no outro, você já viu? Eita! Nossa, cara. Então essa, de todos os que a gente viu, essa cena aqui foi a única que realmente foi feita na correria. Cara, tá muito estranho isso. É aquela coisa, eu não consigo definir o que tá estranho, mas tem algo que não tá batendo. Olha que legal. Isso daqui é um efeito muito comum, né? Que acontece, a galera entender como é que o cara tira a pele, né? A maquiagem, normalmente eles usam essa máscara com os pontos de tracking para poder trocar tudo, né? Uhum. Bonito essa cena. Bem diferente, né? Com isso a gente viu todos os breakdowns dessa série de Umbrella Academy. No geral, é muito bonita. Muito passando bonito. Aí uns dois ou três shots que ficaram meio estranhos. Que também, vamos dizer a verdade, numa quantidade de efeito daquele ali, sempre vai ter um ou outro que não vai estar na qualidade porque é feito na correria. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. Né? Acontece. E assim, do que a gente pode falar aqui é que projetos que têm muito volume de efeito visual são desafiadores, principalmente desse daí também, que acontece tudo ao mesmo tempo na cena, né? Você já pegou alguma série, algum trabalho que você lembra que tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo? Não, ainda não. Mas normalmente isso fica para quem tá mais tempo no estúdio, sabe? Tipo, os caras que são mais velhos de casa, assim, né? Tem mais confiança e tal, tem mais... entende melhor como é que funcionam as coisas dentro do estúdio, né? Como eu acabei de chegar, ainda tá tudo bem, tô me adaptando. Eu já peguei coisas parecidas que tinha ali no sentido de pegar novela que a câmera vinha da entrada do portão da cidade, era da minissérie bíblica, e era um drone, e ele ia subindo, passava por toda a população que estava de figurantes, subia,
por todas as cidadezinhas ali do Marrocos, chegava no alto da montanha. No alto da montanha tinha que ter um castelo, e depois, 3 dias antes da gente entregar, inventaram que a câmera tinha que passar pelo buraco da janela do castelo e chegar até a cama do rei, emendando outra filmagem. Ai, caralho! E foi muito bizarro. E deixa eu adivinhar, eles não pensaram em fazer isso no dia da gravação, Não, né? Surgiu a ideia depois, assim. surgiu a ideia Isso é depois. clássico. Gravaram o rei na cama, gravaram um drone subindo até a montanha, e aí acharam que era legal, ao invés disso, porque a ideia inicial era aproximar do castelo e cortar. Mas alguém inventou de entrar no buraco da janela do castelo e emendar com outra cena lá dentro. Foi feito, não ficou tão legal porque a gente não tinha se preparado para fazer um modelo para chegar no buraco da janela, né? É o e se, né? E se a gente fizesse? Então, foi uma bem desafiador. No geral, de crowd ali, eu acho bem legal. Crowd é uma coisa que a gente já fez bastante. E depois eu vou fazer um também, só da gente analisar crowd. E eu cheguei à conclusão, depois de fazer mais de 100 shots de crowd lá para a novela, que a gente chegou à conclusão que crowd com câmera parada não funciona. E não é porque fica mal feito, é porque não funciona mesmo, cinematograficamente. A função do crowd é ele dar volume e não ficar claro que tem uma complementação ali, né? E justamente a câmera parada entrega isso. Sim. Mas e me fala uma coisa assim, aí é mais uma dúvida também que eu não conheço essa área de crowd. Mas como é que funciona as animações de cada personagemzinho que tá ali? Existe um motion capture ou é tipo... Pode fazer motion capture, mas quando a gente fez na novela, um artista animou mesmo uma variação de 10 animações, e aí tem tipo uma bibliotecazinha que você adiciona essas animações e distribui nos personagens. Entendi. Então a gente e aí, às vezes, até essa animação não tá tão natural, porque o cara não vai fazer, sei lá, uma animação tão realista. Não, E uma coisa que aconteceu engraçada, depois eu posso trazer isso também, mas as animações dos crowds lutando estavam mais realistas do que os figurantes atuando. Aí fomos surpreendidos. Aí, quando você vê no making off, o figurante parece o crowd e o crowd parece o real. Caramba, cara. Nossa, mas acontece isso, né? Às vezes a gente vê uma coisa... O figurante, ele não tava brifado, o acting dele não tava legal. Só que o artista, como animou o crowd usando referências de batalha, ficou melhor do que o figurante atuando. E isso foi muito engraçado de ver. Mas, foi pro ar. Ninguém percebe, mas no making off dá pra perceber isso. É isso, acontece, né? Às vezes a realidade não é tão poética quanto o artista consegue produzir. Quando outra coisa que eu via muito em novela lá acontecendo nessas bíblicas era essa questão do figurante. A galera renega muito figuração, mas a figuração dos filmes de Hollywood, até a figuração é de alto nível, porque eles têm que estar treinados, senão eles derrubam uma cena. E lá na novela lá que eu trabalhei, e tinha cenas de batalha que os figurantes desciam a montanha rindo pra câmera, assim, brincando. Cara, é uma batalha. Tem uma no coisa Game of Thrones está todo mundo imerso ali. O que eu acho é que a figuração, o figurante aqui fora é uma profissão. No Brasil, não. No Brasil, meio que chama sua tia, chama sua prima, vamos fazer todo mundo aqui, sabe? Fazer volume, né? Exatamente. Mas lá não, lá o bicho pega mesmo, lá são atores, né? Se você olhar um filme que é bem famoso, é o do Batman, acho que é Begins, que tem uma hora que sai... Eu não sei se é o Begins ou qual é o Batman que é, mas tem uma cena que sai todos os caras do asilo Arkham, todos os bandidos, e tem todos os policiais lá na entrada da prefeitura, e eles começa a todo mundo cair na porrada. E você vê que os figurantes lutam pra cacete, muito foda. A figuração treinada, a porrada comendo. Só que, tipo assim, são figurantes que basicamente são atores mesmo, né? Não são figurantes. Aqui no Brasil tem muito isso de botar qualquer um e vira figurante. Não, o cara tem que ser ator também, é uma profissão, né? O cachê do figurante no Brasil é uma coxinha com um caldo de cana e R$50 e seu lanche. E fica aí pra você aparecer e ficar feliz com isso. E os caras sofrem, cara. Os caras ficam, às vezes fica o dia todo no sol, tá ligado? É tenso, tenso ser figurante. E é engraçado, porque o crowd, a galera deve pensar que, vai tirar o trabalho das pessoas. Não, pelo contrário. Pro crowd ficar legal, é legal você sempre ter um montinho de pessoas reais e amplificar aquilo, não tudo ser full CG. Porque ajuda a dar uma colada melhor, né? Isso é uma coisa também que a gente aprendeu. O ideal é sempre você ter ali 200 figurantes, pelo menos, 150 se for uma batalha, você usa ali para poder ter a frente real,
é legal o crowd sempre estar no terceiro ou no quarto plano, se você puder ter o primeiro e o segundo de gente real, igual a gente faz com o cenário, a gente viu ali no making off, né? Se o primeiro e o segundo plano puderem ser reais, sempre cenários, pessoas, o efeito funciona melhor sempre do terceiro para o quarto. A não ser que é um filme de tipo assim, Avengers, que todo mundo é super-herói, aí você não tem muito o que fazer. Aí o efeito ali acontece a todo momento, né? Sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que desse episódio agora, a gente consegue ver ali, deu para perceber o nível de qualidade de trabalhar numa série que tem múltiplos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Acho que esse é o curioso dessa série do Umbrella Academy, e acho que é legal todo mundo ver, até porque é uma coisa bem surreal, como você falou, né? Cada vez mais está comum cenas de super-heróis, séries, e é desafiador, é ousado os caras fazerem isso com orçamento de streaming, porque no Avengers, no Vingadores, é um grande filme com uma grande expectativa de público mundial, mais cinema, e hoje em dia os streamings já estão também investindo mais, apesar de ser nível mundial, TV é diferente de cinema, pelo menos antigamente era, né? Sim, hoje não, eu posso puxar uma coisa aqui que eu acho que a gente tem até que discutir no próximo React, que é a She-Hulk. Então, She-Hulk é uma coisa bem ousada para fazer. Tem tudo a ver com isso, que é série, orçamento de série versus orçamento de filme. E aí eu digo aonde a Marvel pecou, onde a Disney e a Marvel pecaram nisso, cara. Exatamente. Porque se você vê o Hulk do cinema, ele é bem feito, mas você tem que ter noção que ele é um orçamento de filme. É diferente do orçamento de série, de TV, né? Exato. E fica pro próximo essa questão da She-Hulk, a gente vai conversar sobre isso. E esse daí, e uma curiosidade, quem começou a elevar o nível de qualidade de dinheiro para séries de TV foi o Game of Thrones, uma das que começou a subir o nível, assim. Quando a HBO começou a realmente fazer coisas mega cinematográficas para a TV, porque o streaming a gente pode chamar de TV, né? E o Game of Thrones tem nível de qualidade de cinema. Sim. E aí foi que subiu um pouco a concorrência, a galera começou a soltar mais grana, porque até então a ideia da TV é você fazer ali um orçamento que seja mais enxuto, porque a audiência, acho que o dinheiro é menor, né? Porque a pessoa paga o streaming, é diferente. No cinema você paga o ingresso caro para ver aquilo. É um evento, né? E o streaming, você paga a mensalidade do streaming, né? Exatamente. Embora eu acho que o pessoal tá... O público, em geral, tá acostumado com uma qualidade mais refinada. Né? Sim. Então, mas, naturalmente, vocês vão sempre ver a qualidade do streaming ser um pouco abaixo da do cinema, né? Sim. Isso é normal. Mas é isso. Vamos chegar ao final desse. Se você gostou, tem algum comentário, tem alguma dúvida para fazer, você comenta aqui embaixo, no link ali de comentário. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Se você ainda não seguiu, me segue no Instagram, @FelipeRebeloVFX, e segue o Gus, que é o seu Instagram. @GusComper. Isso aí. E é isso. Até o próximo Visualcast. Valeu!